Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Sejam bem-vindos aqui novamente ao nosso módulo de Direito Processual Civil. Hoje a gente vai para o nosso quinto encontro desse nosso primeiro trecho, dessa primeira parte da nossa caminhada, que vai da teoria geral do processo até o fim da fase cognitiva. Espero que vocês estejam se lembrando que no encontro passado nós encerramos a aula no tema competência. Falávamos sobre competência, falamos sobre algumas disposições gerais sobre a competência e finalizamos tratando de competência absoluta. Quando a gente falava de competência absoluta no finzinho da aula passada, nós tratávamos dos critérios determinantes de competência. Os critérios de competência absoluta e depois a gente vai falar da competência relativa. Veja aí que a gente falava sobre os critérios que determinam a competência absoluta. A gente destacou a competência, primeiro, em razão da matéria. Depois, a gente falou da competência em razão da função, a competência funcional. E agora, para encerrar, pessoal, esses critérios que determinam a competência absoluta, anote aí no seu caderno. Vamos falar um pouco sobre a competência em razão da pessoa. Sobre a competência, vamos falar sobre a competência em razão da pessoa. Esses três critérios que determinam a competência absoluta, não é assim? A matéria, a função e a pessoa. Essa última, pessoal, essa última parte do raciocínio, que envolve a competência em razão da pessoa, claro, o próprio nome é bem sugestivo, você já deve estar imaginando. Ela leva em conta as partes envolvidas naquele processo, não é assim? Leva em conta as partes envolvidas naquele processo. A competência será determinada tendo em vista uma das partes que está ali envolvida naquela relação jurídica processual, como, por exemplo, pessoal, a competência em razão da pessoa determinada por prerrogativa de função, então repito, como por exemplo, a competência em razão da pessoa determinada por prerrogativa de função, como é o caso de autoridades que têm ali então um foro perante o Supremo Tribunal Federal, perante o Superior Tribunal de Justiça, então levando em consideração a pessoa que está no cargo e, em virtude disso, qual é o foro competente para que ela, então, seja processada e julgada. Podemos lembrar ainda, pessoal, por que não, da Constituição Federal, lá no artigo 109, que trata da competência dos juízes federais, competência essa determinada em razão da pessoa, para julgar causas em que a União, entidades autárquicas, empresas públicas federais, forem autoras, forem réis, etc. Vejam que aqui há uma competência determinada em razão da pessoa. Como também no inciso 2 do artigo 109, que estabelece a competência da Justiça Federal para causas que envolvam Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro lado, município ou pessoa domiciliada ou residente no Brasil. Então percebam que aqui você tem a competência da Justiça Federal, mas que não está sendo determinada em razão da matéria, nem em razão da função, mas em razão das partes envolvidas naquele conflito. E ainda no artigo 109, você pode destacar também o inciso 8, que atribui aos juízes federais a competência para mandados de segurança e habeas data, contra atos de autoridades federais. Então, mais uma vez, no inciso 8, o artigo 109 da Constituição, fixando, determinando uma competência em razão da pessoa, em razão da parte envolvida naquele processo. Outra situação em que a gente percebe uma manifestação de competência em razão da pessoa, senhoras e senhores, é quando a lei cria varas privativas, é quando a lei cria varas privativas da Fazenda Pública. Varas privativas
da Fazenda Pública. Se determinado Estado da Federação, pessoal, institui uma vara da Fazenda Pública Estadual, uma vara da Fazenda Pública Municipal, naquela comarca onde há a vara fazendária, há essa vara privativa, a competência para processar e julgar as ações que envolvam aquele ente público é uma competência absoluta daquela vara. É uma competência em razão da função? Não. Da matéria? Não. É uma competência em razão da pessoa. Tá ok? Então, cuidado. Então, a gente tem aqui, pessoal, uma atenção que deve ser dada a esse último ponto, que é a seguinte. Eu disse a vocês que se um Estado cria uma vara privativa da Fazenda Pública, nas comarcas onde ela existir, então eu estou escrevendo isso, ó, nas comarcas onde ela quem? Essa vara privativa. Nas comarcas onde ela existir, as causas devem ser processadas ali. Você vai ter o processamento e o julgamento daquelas causas. Por que eu estou fazendo esse destaque, pessoal? Eu estou fazendo esse destaque porque não é porque um Estado criou, por exemplo, na capital daquele Estado, uma vara fazendária, uma vara da Fazenda Pública Estadual, que todas as ações do Estado deverão se dirigir, deverão ser processadas e julgadas naquela comarca. Eu tenho primeiramente, pessoal, que definir qual é a competência em razão do território, que você vai estudar comigo um pouco à frente. Se, de acordo com as regras de competência em razão do território, por exemplo, aquela ação será processada na comarca de Barbacena, posteriormente eu me pergunto, existe uma vara fazendária? Se houver, a competência da vara. Agora, se eu estou propondo uma ação contra a Fazenda Pública, e eu concluo que essa propositura vai se dar na comarca de Ipatinga. E, posteriormente, ao me perguntar se lá existe vara fazendária, eu chego à conclusão que não, a ação será proposta em Ipatinga da mesma forma. Por isso que eu estou te dizendo. Nas comarcas onde houver a vara da Fazenda Pública, determinada por critérios em razão da pessoa, aí a ação deverá ser proposta lá. É uma competência absoluta. Mas repita, hein? Não é porque uma comarca ou outra tem vara fazendária que essa comarca ou outra vai atrair todas as ações que envolvam aquele ente público. É nas comarcas onde a vara privativa existir. É com esse raciocínio que você compreende, pessoal, a súmula 206 do STJ. É com esse raciocínio que você compreende a súmula 206 do STJ, segundo a qual a existência de vara privativa instituída por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo. Por quê? Repito, porque primeiro você identifica qual é o território, qual é o foro competente. E aí, definido o foro competente em virtude das regras de competência territorial, aí você se pergunta, existe vara privativa nessa comarca? Se sim, é uma competência absoluta em razão da pessoa. Se não, proponha na vara que for competente, a vara civil, por exemplo. Tá ok? Não fosse assim, repito, gente. Se a capital de um estado criasse a primeira vara fazendária da Fazenda Pública Estadual, todas as ações do estado teriam que ser propostas na capital, e não é assim. Por quê? Porque, repito, a existência de uma vara privativa não altera a competência territorial resultante de lei de processo. Tá bom? O que foi cobrado, inclusive, vejam comigo, nessa prova da Defensoria Pública de Alagoas, em que o CESP disse assim, instituída por lei estadual, vara privativa, para processar as causas em que a Fazenda Pública local integre um dos polos da lide, as ações nas quais este ente figure deverão ser processadas apenas nas comarcas em que referidas varas estejam instaladas. Não, justamente em virtude do disposto na súmula 206. Repito, existe uma escala do raciocínio. Primeiro você identifica qual é o território, qual é o foro competente. E aí sim,
tendo em vista as leis de competência em razão do território, definida a comarca competente, definido o foro competente, aí a gente vai se perguntar, existe ali vara privativa? Se sim, a gente então tem uma competência absoluta em razão da pessoa. Tá claro? Muito bem. Com o que, pessoal, a gente encerra essa análise sobre os critérios determinativos da competência. A competência absoluta, que se divide em competência absoluta em razão da matéria, em razão da função e, por fim, o que acabamos de ver, em razão da pessoa. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Agora a gente vai traçar aqui algumas diretrizes, a gente vai estabelecer algumas regras que valem para a competência absoluta. São 9 regras importantes para que depois, inclusive, a gente faça uma comparação com essas regras, comparando com a competência relativa. Então aqui eu tenho um top 9. Eu tenho 9 importantes informações acerca da competência absoluta, que depois elas vão se espelhar, tá? Lá na aula de competência relativa. Então eu vou primeiro passar pelas 9 normas de competência absoluta e depois eu vou fazer um paralelo quando eu for falar de competência relativa. Você anota assim, então, pessoal, vejam algumas regras importantes, algumas disposições fundamentais sobre a competência absoluta. O que a gente vai falar nesse tópico? Primeira regra importante, pessoal, da qual você não pode esquecer, é a da inderrogabilidade. Inderrogabilidade. O que significa dizer, pessoal, que a competência absoluta é inderrogável. Pessoal, vejam, nós temos com isso que as partes, elas não podem, por vontade própria, alterar regras de competência absoluta. Eu não posso, com você, estabelecer alguma disposição, alguma diretriz contratual por meio da qual nós façamos uma alteração de regras de competência absoluta. Ela é inderrogável. Está claro? Então, a primeira regra, inderrogabilidade. Essa impossibilidade de se alterar regras de competência de natureza absoluta. Até porque, pessoal, como vocês mesmos viram comigo, as regras de competência absoluta, elas são regras que são decorrentes de normas de ordem pública. Então, as partes não podem modificar uma regra de ordem pública por vontade própria. Inderrogabilidade. Muito bem. Segunda, pessoal, é a legitimidade para a arguição da incompetência absoluta. Quem tem legitimidade para eventualmente arguir a incompetência absoluta? Pessoal, mais uma vez, por se tratar de norma de ordem pública, vejam, tanto o réu tem interesse e legitimidade para arguir uma eventual incompetência, quanto o autor tem legitimidade e interesse para arguir eventual incompetência. Terceiros interessados também têm legitimidade para tanto, podendo chamar a atenção o fato de o autor alegar uma incompetência absoluta. Você fala, Gustavo, mas foi o autor que escolheu o foro que ia julgar, escolheu o juízo que ia julgar a sua causa? Ainda assim, ele pode alegar a incompetência? Pode. Claro que a gente pode até analisar, eventualmente, uma má-fé do autor e aí puni-lo de acordo com as regras da litigância de má-fé. Mas que não se pode retirar dele a legitimidade para arguir, isso não se pode. Ok? Então, uma legitimidade bem ampla, a legitimidade para a arguição da incompetência. Terceira regra importante sobre a competência absoluta diz respeito à forma de alegação da incompetência. Bom, imagine que o réu, porque na maioria das vezes é o réu que vai alegar, ele note a incompetência absoluta do juízo, seja em razão da matéria, seja em razão da pessoa, seja em razão da função. Bom, qual é, pessoal, a forma pela qual ele alega essa incompetência? Como regra, ele alega em preliminar de contestação. Então, repito, via de regra, ele vai alegar a incompetência absoluta em preliminar de contestação. A propósito, vejam,
O artigo 64 deixa isso muito claro, ao dizer que a incompetência, aqui me interessa apenas a absoluta neste momento, será alegada como questão preliminar de contestação. O que é, pessoal, confirmado pelo artigo 337, inciso 2, segundo o qual incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar incompetência absoluta. O artigo 37, que é o conhecido artigo das preliminares de contestação. Ok? Então, muito bem, pessoal. Então, vimos aí a questão da inderrogabilidade das normas de competência absoluta. Vimos aqui quem tem legitimidade para arguir a incompetência absoluta e qual é a forma de se arguir no processo a incompetência absoluta. Repetindo, hein? Nós vamos fazer um paralelo disso já já com a competência relativa. Mas vamos para a quarta regra desse nosso cenário aqui. Momento. Momento para a alegação da incompetência absoluta. Pessoal, pense comigo de uma forma lógico-dedutiva. Você concorda, e eu já falei isso várias vezes, que a competência absoluta ela é regida por normas de ordem pública, normas cujo segmento é de interesse não só das partes, mas do próprio Poder Judiciário? Partindo mais uma vez dessa premissa, pessoal, você deve estar imaginando que não há ali um limite temporal para se alegar a incompetência. A incompetência absoluta ela pode ser arguída a qualquer tempo e grau, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Vejam se não é isso a propósito, que o artigo 64, no seu parágrafo 1º, nos diz: a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Mas uma observação se faz importante e necessária. Eu posso alegar, Gustavo, perante, por exemplo, o Tribunal de Justiça? Pode. Mas será que eu posso alegar a incompetência absoluta, por exemplo, perante o Superior Tribunal de Justiça ou mesmo perante o Supremo Tribunal Federal? Bom, eu te disse que é a qualquer tempo e grau, correto? Correto. Agora faço uma advertência aí nas suas anotações de que perante os tribunais superiores, essa alegação depende de pré-questionamento. Repito e vou te mostrar, tá? Anote aí que perante os tribunais superiores, STF e STJ, a alegação da incompetência absoluta, assim como de qualquer outra matéria de ordem pública, depende do pré-questionamento. Dá uma olhada comigo. Começando aqui por uma decisão do STJ, que lembra que a sua jurisprudência é firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública devem observar o requisito do pré-questionamento. Requisito esse sobre o qual a gente fala no nosso módulo de recursos. E o Supremo, no mesmo sentido, lembrando que a sua jurisprudência é firme de que mesmo que se trate de matéria de ordem pública, o pré-questionamento é indispensável para possibilitar a abertura da instância extraordinária. Então, sim, é correto dizer que a incompetência absoluta pode ser alegada a qualquer tempo e grau, mas que no âmbito de um recurso especial, no âmbito de um recurso extraordinário, é necessário provar o chamado pré-questionamento. É necessário que aquele tema tenha sido debatido, é necessário que aquele tema tenha sido decidido nas instâncias inferiores. E a incompetência absoluta, pessoal, ela é uma matéria de ordem pública de tal monta, de tal quilate, que o legislador permite que eu deduza uma eventual incompetência absoluta, até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão, até mesmo depois de se fazer coisa julgada formal e material sobre ela. Veja comigo, anote aí, se você já não está com os slides em mãos, e eles já estão aí na sua área do aluno, que o artigo 966 lembra que a decisão de mérito pode ser rescindida, dentre outras hipóteses, quando ela for proferida por juízo absolutamente incompetente. Então, mais uma vez, pessoal, a gente percebe o quê? A gente percebe que, por se tratar de matéria de ordem pública, o interesse no conhecimento da incompetência é tão grande
que o legislador permite que ela seja arguída a qualquer tempo e grau, até mesmo depois do trânsito em julgado. Tá bom? Então, muito bem. Inderrogabilidade, legitimidade para se arguir a incompetência absoluta, momento e forma. Vamos para a quinta regra sobre a competência absoluta, que diz respeito à possibilidade ou não de se reconhecer de ofício a incompetência absoluta. Mais uma vez, pessoal, partindo do pressuposto de que a competência absoluta é regida por normas de ordem pública, normas cujo cumprimento interessa não apenas às partes, mas também ao próprio judiciário, você deve estar imaginando que sim, não é isso? Que sim, a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício. Então, o artigo 64, parágrafo 1º, ressaltando, e coerentemente com tudo que estamos dizendo, lembrando que ela sim, não só pode, como deve ser declarada de ofício pelo juiz. Está claro? Gustavo, já vi então que a parte tem legitimidade para arguir, já vi que o juiz pode inclusive fazê-lo de ofício. E o que acontece caso a parte, ciente de uma causa de incompetência, não a alega? Em outras palavras, qual é, item 6, a consequência para a não alegação da incompetência absoluta? Pessoal, aqui você vai lembrar que, caso a incompetência absoluta não seja alegada, a competência não se prorroga. Ou seja, o juízo que é absolutamente incompetente, ele continua sendo absolutamente incompetente a despeito da falta de alegação. Então, repito, não se esqueça que mesmo que a parte ciente de que há uma causa de incompetência absoluta, e ainda que isso fique evidenciado no processo, caso ela não alegue a incompetência, a gente não tem a chamada prorrogação da competência, ou seja, o juízo não se torna competente tendo em vista a ausência de alegação, ok? O juízo continua sendo incompetente a despeito de uma falta de alegação da incompetência. Tá claro? Uma parte, aqui comigo, só entre a gente. Vocês vão ver já que quando eu falar sobre esses mesmos tópicos lá na competência relativa, vai ser tudo praticamente diferente, vai ser quase tudo o oposto. Então já fique antenado nisso. Se aqui ela é inderrogável, você vai ver que lá é derrogável. Se aqui ela é improrrogável, é esse nosso último ponto, ela não se prorroga, lá na relativa você vai ver que ela se prorroga. Está vendo? Mas por enquanto, foca aqui comigo nas regras de competência absoluta, já partindo para o item 7, que fala sobre a consequência em caso de acolhimento da incompetência absoluta. Vejam, pessoal, diferentemente do que um ou outro pensa, se a parte ela argue a incompetência absoluta, ou mesmo que o juiz reconheça de ofício, atenção, no âmbito do Código de Processo Civil, não há extinção do processo por incompetência. Isso acontece no âmbito dos juizados especiais, mas aí eu não estou falando do Código de Processo. O que acontece pelo CPC, se for acolhida uma arguição de incompetência absoluta, é apenas a remessa dos autos ao juízo competente. A propósito, isso está de forma expressa no artigo 64, parágrafo 3º, que lembra que se a alegação de incompetência for acolhida, olha a consequência aqui, os autos serão remetidos ao juízo competente. Não deixem colocar lá, de forma alguma, que isso é hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Tá ok? Muito bem. Mas olha que caso interessante que chegou no STJ. Um determinado juízo, em que tramitava um processo com autos físicos, ou
você pode até imaginar o contrário. Uma comarca em que o processo é eletrônico, eu tinha ali um processo tramitando em autos eletrônicos, e o juízo daquela comarca entendeu que ele era absolutamente incompetente. Qual que é a consequência? Remessa. Mas ele percebeu que havia uma dificuldade técnica. Por quê? Porque a comarca para onde ele havia de enviar aqueles autos era uma comarca com processo físico. Então não havia ali uma possibilidade técnica de remessa dos autos eletrônicos para uma comarca de processos físicos. Aí nesse caso o juiz foi lá e extinguiu. E aí, tá certo? Nesse caso o juiz extinguiu. Chegou lá no STJ, o STJ falou assim, não senhor, é até bom para a gente, pode generalizar, tem que remeter, se vira. Imprime os autos, manda por correio, manda por carta, enfim. Imprima e faça a remessa de acordo com as normas de organização judiciária. Vejam então, pessoal, que nesse julgado do informativo 586, ele disse que é indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional. Decisão que, após o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em vez de determinar a remessa dos autos ao juízo competente, extingue o feito sem resolução do mérito. Sob qual fundamento? Sob o argumento de impossibilidade técnica do judiciário em remeter os autos para o órgão competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico. Não me venha com essa. Se vira. Repito, imprima os autos e remeta, mas não julgue extinto o processo. Está claro? Muito bem. Caminhando para o fim, faltam mais duas regrinhas, regras de ouro aqui sobre a competência absoluta, e a penúltima delas é sobre a recorribilidade quanto à decisão sobre competência absoluta. Veja como vai funcionar, pessoal. Vem comigo aqui, para lembrar que, imagine, por exemplo, que a parte ré fez a arguição da incompetência absoluta. Diante dessa arguição, o juiz, então, intima a parte contrária. O juiz intima a parte contrária. Tem que ter contraditório, claro, né? E aí, então, ele profere uma decisão. Pergunta-se: cabe recurso contra essa decisão? Tenho certeza que você não imagina que se trata aqui, nesse caso, de uma sentença. Trata-se de uma decisão interlocutória, porque nitidamente não se pôs fim ao processo. E será que essa decisão interlocutória, ela é uma decisão interlocutória agravável? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Muito bem. Pessoal, se você fizer uma análise do artigo 1015 do CPC, você não vai encontrar no rol do artigo 1015 algum inciso que diga que é cabível o agravo de instrumento nas hipóteses de declaração de incompetência. Todavia, pessoal, o Superior Tribunal de Justiça, ele já entendeu que sim, que nós temos a possibilidade de reconhecimento do cabimento do agravo de instrumento nessa hipótese. Vejam que aqui no informativo 618, ele disse que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão relacionada à definição de competência, mesmo que não haja essa previsão expressa no rol do 1015. Aqui, pessoal, em 2018, o STJ ele fazia uma analogia com o artigo 1015, inciso 3 do CPC. Porque lá no artigo 1015, inciso 3, é dito que cabe agravo de instrumento contra interlocutórias que versem sobre rejeição da alegação de convenção de arbitragem. De forma, então, que ele dizia que se cabe agravo de instrumento contra uma decisão que verse sobre a arbitragem, não há razão para que não caiba, então, o agravo de instrumento contra decisões que versem sobre competência. Só que vale lembrar, né, pessoal, já antecipando matéria lá do nosso módulo de recursos,
talvez nem precise mais dessa decisão específica aqui do informativo 618, né? Porque, como muitos de vocês sabem, o Superior Tribunal de Justiça, ele um pouco depois, vejam, inclusive aqui no informativo 639, então alguns informativos depois, ele publicou essa sua decisão conhecida, né, debatida decisão, que acabou entendendo que o rol do artigo 1015 não é um rol taxativo, mas que é um rol de taxatividade mitigada, né? Sendo então cabível o agravo de instrumento, se nós verificarmos urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquela questão em grau de apelação. E aqui, pessoal, me parece, e talvez vai ficar também claro isso para você, que se eu tenho uma declaração de incompetência, por exemplo, numa causa que tramita aqui em Belo Horizonte, tendo o juiz determinar a remessa dos autos à comarca de Manaus, no Amazonas, vejam, me parece ser inútil ter que aguardar o julgamento de uma apelação para que eu possa rediscutir esse tema. Então, me parece bastante razoável que nas decisões versando sobre a competência nós possamos, desde já, levar a questão à apreciação do tribunal pela via do agravo de instrumento. Tá bom? Então, sobre recorribilidade, cabe agravo de instrumento. E a última e uma das mais importantes informações sobre a competência absoluta, depois eu faço essa questão aqui com vocês, diz respeito à validade dos pronunciamentos decisórios. Veja bem, pessoal, aqui nós temos inclusive uma mudança importante introduzida pelo CPC de 2015. Vejam, o que acontece com os atos decisórios que aquele juízo absolutamente incompetente já tenha proferido? Imagine que um juízo ele já tenha proferido uma decisão antecipatória de tutela e alguns meses depois de arguído pela parte ré, por exemplo, depois de ouvida a parte contrária, ele entendeu ser incompetente. Vem comigo. O artigo 64, parágrafo 4º, super importante artigo 64, ele lembra que, salvo decisão judicial em sentido contrário, mas eu não vou começar por essa parte, eu vou começar pelo que está negritado. Olha a regra: conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida ou não pelo juízo competente. Então, pessoal, o que nós temos é que se nesse nosso exemplo, o juiz ele proferiu uma decisão antecipatória de tutela e posteriormente declarou-se incompetente, aquela decisão antecipatória de tutela ela conserva os seus efeitos até que, chegando o processo no juízo competente, ele a confirme ou ele a revogue. Então, a regra é a da conservação dos efeitos da decisão. Agora, é claro, você viu que na parte introdutória desse parágrafo, salvo decisão judicial em sentido contrário. Nada impede que o próprio juiz, ao reconhecer a sua incompetência, ele então faça o quê? Ele mesmo revogue aquela sua decisão. É um direito dele, mas essa não é a regra. Apesar disso, legislativamente falando, ser novo, porque o Código de 73 não dizia isso, ele dizia o contrário, ele dizia que se reputavam nulas as decisões. Esse já é um entendimento que a própria jurisprudência do STJ agasalhava. Vejam, por exemplo, nesse julgado, ainda em 2013, quando ele lembrava que, ainda que proferida por juízo absolutamente incompetente, olha só, gente, é válida a decisão que, em ação civil pública, proposta para apurar ato de improbidade, tenha determinado, até que haja pronunciamento do juízo competente, a indisponibilidade dos bens do réu. Então perceba que o STJ já reconhecia essa possibilidade de, proferida uma decisão interlocutória no processo, e tendo posteriormente o juízo declarado a sua incompetência, conservar os efeitos daquela decisão proferida pelo juízo incompetente, até que o juízo competente se pronuncie. Tá ok? Muito bem. A gente encerra esse top 9 aqui, com 9 importantíssimas regras sobre a competência absoluta. Então a gente falou sobre os critérios
que determinam a competência absoluta. Aula passada, matéria e função. E nessa aula, em razão da pessoa. E sobre essas 9 regras, regras de ouro, sobre a competência absoluta. Aquela questão a que tinha me referido é essa que fala assim, ó, certo ou errado? Para a gente fechar esse ponto. O juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência, sendo desnecessária a manifestação da parte contrária. Não, né, pessoal? Vimos, está até aqui nas nossas anotações, né? Cadê? Ó, que arguída a incompetência, o juiz intima a parte contrária para só então decidir. Tá claro? Muito bem. Dito isso, pessoal, agora a gente passa a fazer um estudo da competência ao paralelo relativa. Competência relativa. Seguindo o mesmo trajeto que fizemos ao tratar da competência absoluta. Primeira coisa, identificar quais são os critérios determinantes da competência relativa. Nós já até tínhamos anotado, mas vamos renovar uma anotação de que a competência relativa ela é determinada em razão do valor, não é assim? E do território? Ela é determinada em razão do valor e em razão do território. Então, olha só, agora a gente começa um paralelo, ó, simétrico ao que a gente fez com a competência absoluta. Começando dando uma estudada aqui na competência em razão do valor. Bom, quando se fala em competência em razão do valor, pessoal, aqui também o próprio nome é bem autoexplicativo, é bem sugestivo. É quando a competência para o julgamento de determinada demanda é estabelecida em virtude do valor da causa. O valor da causa é determinante para a identificação do juízo competente. Quando a gente fala de competência relativa em razão do valor, tenho certeza que imediatamente à mente da maioria vem a regra da Lei dos Juizados Especiais Estaduais Cíveis, segundo a qual cabe a eles o julgamento de causas de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo. Não é assim? Então, toda vez que se fala em competência relativa em razão do valor, certamente o mais lembrado e o melhor exemplo de competência em razão do valor é a dos juizados especiais estaduais. É uma competência em razão do valor relativa. Tanto é relativa, pessoal, que há um entendimento consolidado no âmbito dos juizados, como se vê aqui do enunciado 1 do FONAGE, FONAGE que é o Fórum Nacional dos Coordenadores dos Juizados, segundo o qual o exercício do direito de ação no juizado especial é facultativo, sim, porque aqui, como se trata de uma competência fixada em razão do valor da causa, e competência em razão do valor é uma competência relativa, é claro que deve ser faculdade do autor optar pelo procedimento dos juizados. Mas muito cuidado, porque se por um lado, nos juizados especiais estaduais, a competência é definida em razão do valor e, portanto, ela é relativa, atenção, nos juizados especiais federais, nos juizados especiais federais e nos juizados especiais da Fazenda Pública, a competência ela é determinada em razão do valor, mas, aí é que está, mas ela não é relativa, ela é absoluta. Olha que situação anômala. Vou repetir. Cuidado, porque se por um lado no juizado especial estadual, a competência ela é definida em razão do valor e ela é por isso relativa, no âmbito dos juizados especiais federais e nos juizados da Fazenda Pública, embora ela também seja determinada em virtude do valor, ela é de natureza absoluta. Então você tem uma competência em razão do valor absoluta nesses juizados. Veja comigo, no juizado federal
é o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.259, que fala que no foro onde estiver instalada a vara do juizado, a sua competência é absoluta. Da mesma forma, na Lei dos Juizados da Fazenda é dito a mesma coisa, tá ok? Cuidado com isso. Bom, além da competência relativa em razão do valor, pessoal, nós também temos a competência relativa em razão do território. As regras de competência em razão do território precisam ser estudadas com muita calma. Nós temos uma seção dentro do CPC que se dedica exclusivamente a dizer em qual território, em qual foro determinadas ações tramitarão. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos reservar esse conteúdo para daqui a pouco, com o que nós vamos fechar essa situação da competência relativa. Mas antes de passar pormenorizadamente pelas regras de competência relativa territoriais, eu quero fazer com vocês aquela simetria, aquele paralelo daquelas 9 regras, aquelas 9 regras importantes que vimos sobre competência absoluta. Vamos falar sobre elas aqui, sob a ótica da competência relativa. Aí, para finalizar, a gente passa pelas regras de competência territorial em espécie. Beleza? Vamos fazer aquele paralelo, pessoal? Então anote aí agora comigo, ó, as nossas regras sobre competência relativa. Vocês vão ver que serão exatamente os mesmos 9 tópicos. Nós falaremos, repito, exatamente sobre os mesmos 9 tópicos. Vamos nessa? Começando aqui pela derrogabilidade. Olha só, gente, é importante fazer esse paralelo na sua cabeça. Senhoras, senhores, se por um lado a competência absoluta é regida por normas de ordem pública, normas essas que não podem ser modificadas a critério das partes, ou seja, elas são inderrogáveis, aqui é diferente. Como na competência relativa, nós não temos matérias de ordem pública, nós temos normas dispositivas, nós temos um interesse privado acima de tudo sendo discutido. Aqui, as normas de competência relativa são derrogáveis. Vejam comigo, pessoal, a gente encontra isso lá no artigo 63 do Código, que fala que as partes podem modificar a competência relativa, aqui, ó, em razão do valor e em razão do território, fazendo o famoso foro de eleição, pelo qual se escolhe onde determinada ação será processada e julgada. Então, pessoal, aqui nós temos a derrogabilidade das normas de competência relativa. As partes podem fazer o chamado foro contratual, também chamado de foro de eleição. Tá claro? O que mais que eu gostaria que você soubesse sobre ele, sobre esse foro de eleição? Lembrar, pessoal, primeiro, que o Código fala que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito. Então, cuidado com essa informação complementar. O foro de eleição depende de forma escrita e depende que se aluda a determinado negócio jurídico. Como assim? E aluda a determinado negócio jurídico. Eu não posso fazer com você um contrato escrito dizendo que a partir de hoje toda e qualquer ação será processada e julgada na comarca de Nova Serrana. Não. A respeito de um negócio jurídico X, da compra e venda do bem Y, da prestação do serviço Z, o foro eleito é o foro A. Aí sim. Ou seja, essa derrogabilidade está dizendo respeito a um determinado negócio jurídico. E esse negócio processual, que não deixa de ser um negócio processual, né? As partes estão alterando as regras do procedimento, essas regras, essa flexibilização, essa derrogação, não se esqueçam, ela se estende a herdeiros e sucessores das partes, ok? Então, cuidado
da competência territorial. Ô Gustavo, aí me surgiu uma dúvida aqui. Imagine que eu tenha firmado um contrato com alguém e desse contrato consta uma cláusula de eleição de foro. Imagine que eu queira discutir em juízo, Gustavo, a própria validade do contrato. Eu quero discutir a validade do contrato como um todo. Será que nesse caso, para propor uma ação, não para discutir os termos do negócio que eu realizei com a parte contrária, mas numa ação cujo objetivo seja discutir a própria validade do instrumento contratual, será que eu tenho que respeitar a cláusula de eleição de foro? Cuidado, porque há um julgado do Superior Tribunal de Justiça, publicado no informativo 557 de 2015, onde ele diz, não. Quando a própria validade do contrato estiver sendo discutida, estiver sendo objeto de apreciação judicial, pelo fato de que não houve ali um instrumento de formalização, aí a cláusula de eleição de foro não deve prevalecer. Me parece fazer sentido, né? Porque aqui eu estou discutindo, não repito, não os detalhes do negócio, não o cumprimento ou não de uma obrigação. Aqui eu estou discutindo a própria validade do contrato. Se eu estou discutindo a própria validade do contrato, eu não posso ser obrigado a me submeter a uma cláusula de eleição de foro. Fechado? Derrogabilidade. Muito bem. Dito isso, aquele segundo ponto que talvez uns estejam lembrando, diz respeito ao debate sobre a legitimidade para a arguição da incompetência relativa. Bom, se por um lado nós tínhamos lá na incompetência absoluta uma legitimidade bem ampla para o réu, talvez o detentor natural dessa legitimidade, terceiros, o próprio Ministério Público, até o autor poderia alegá-la. Aqui na competência relativa, a legitimidade ela é mais restrita, né? Quem tem essa legitimidade, via de regra, o réu. Então a legitimidade, como regra, é do réu. É o réu que vai arguir a incompetência relativa. O autor não. O réu vai alegar, o réu vai arguir a incompetência relativa. O réu, como regra, mas cuidado, porque o Código agora positivou de forma muito clara aquilo que o STJ já reconhecia. O quê? Que a incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que atuar. Então, cuidado, essa é uma novidade trazida pelo Código de 2015, de que a incompetência relativa ela pode ser arguída, obviamente, pelo réu, mas também pelo MP naquelas causas em que ele atua. Tema que então começou a ser cobrado e continua sendo cobrado bastante nas nossas provas, como, por exemplo, aqui na prova da magistratura de Rondônia, quando em 2019 o CESP disse: a incompetência relativa não pode ser alegada pelo MP, pode ser alegada. Tá bom? Muito bem. Terceira regra importante, espelhando aquelas regras da competência absoluta, diz respeito à forma de alegação da incompetência relativa. Bom, pessoal, tal como lá na incompetência absoluta, em que a forma era a forma geral da preliminar de contestação, aqui também a forma é a mesma. Então vejam, se lá a forma geral de arguição era a preliminar de contestação, aqui a forma também é a preliminar de contestação. Só lembrando, pessoal, alguns destacam, tá, que lá na incompetência absoluta eu não preciso necessariamente obedecer aquela forma. Tá? Até porque eu não posso alegar a qualquer momento, lembra? Então eu poderia, por uma simples petição, arguir a incompetência absoluta, sem dúvida. Mas como regra geral, aquilo que está previsto em lei, a incompetência tanto absoluta quanto relativa, preliminar de contestação. Está claro? Muito bem. Quarta regra. Momento para alegação da incompetência relativa. Aqui nós temos uma diferença muito substancial, uma outra diferença, muito substancial em relação à incompetência absoluta. Porque se lá
na absoluta, nós vimos que a parte ela pode arguir a qualquer tempo e grau de jurisdição. Aqui não. Na incompetência relativa, o momento é a contestação. E para por ali. Ele não tem outra oportunidade futura para alegar incompetência relativa. O momento para arguir a incompetência relativa é na contestação. É na contestação e morre ali a sua oportunidade. Tá bom? Mais uma vez, repito, diferente do que ocorre na incompetência absoluta, que a parte pode arguí-la a qualquer tempo e grau. A incompetência é arguível a qualquer tempo e grau. Tá ok? Aqui, em preliminar de contestação, e morre ali a sua oportunidade. Muito bem. Além disso, aquela mesma pergunta de número 5, reconhecimento de ofício da incompetência relativa? O que você viu comigo sobre a absoluta? Sim, o juiz não só pode, como deve. Aqui a resposta, em regra, é não. Tema, inclusive, sumulado pelo STJ, súmula 33, que lembra que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Mais uma vez, pessoal, tudo parte daquelas premissas de que aqui não se trata de norma de ordem pública. Aqui se trata de uma norma de interesse privado. Então não compete ao juiz se intrometer nisso. Compete à parte ré alegar. Compete ao Ministério Público alegar. O juiz não vai se intrometer de ofício nessas questões. Gustavo, e essa regra, ela é uma regra intransponível? Ou será que existe alguma exceção? Existe alguma hipótese em que o juiz pode declarar de ofício a incompetência relativa? Tem. Essa hipótese existe. Essa exceção está aqui no próprio artigo 63 do CPC. Lembra que o artigo 63 fala da possibilidade que as partes têm de modificar a competência relativa? A derrogabilidade da competência relativa? Pois é. O parágrafo 3º diz, pessoal, que antes da citação, então o juiz vai agir de ofício, antes da citação, essa cláusula de eleição de foro a que se refere o caput, se for abusiva na visão do juiz, ela pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. De ofício pelo juiz, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Repito, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Percebam, pessoal, o que nós temos aqui é a seguinte situação. Imagine que duas partes firmaram um contrato e nesse contrato existe uma cláusula de eleição de foro para a comarca de São Paulo. Aí, imagine que se trate de um consumidor tecnicamente hipossuficiente, que nem entende aquilo que está assinando quanto à cláusula de eleição de foro, e ele deixa de cumprir o contrato. É claro que a empresa vai propor a ação contra ele em São Paulo, que é o foro eleito. O juiz da comarca de São Paulo é competente? Competente. Mas o que é que ele pode fazer? Ele pode, entendendo que a cláusula é abusiva, ele pode torná-la ineficaz. Aí ele então declara a ineficácia da cláusula e passa a ser incompetente. E mesmo sendo uma incompetência territorial, ele, de ofício, determina a remessa dos autos ao foro do domicílio do réu. Então vejam, vou repetir. Feita a derrogação da competência por contrato com cláusula de eleição de foro. E se o juiz competente em razão da eleição, ele entende que aquela cláusula é abusiva, o que ele faz mesmo? Aqui, ó. Opa, fiz uma confusão. O que ele faz mesmo? Dá uma olhada comigo. Ele reputa a cláusula ineficaz e determina a remessa dos autos ao domicílio do réu. Trata-se, portanto, e repito, de uma declaração de ofício da incompetência relativa. Isso tem sido muito cobrado nos últimos anos, muito mesmo. Então fica de olho nessa possibilidade da declaração de ofício da incompetência relativa.
o que é, repito, uma hipótese excepcional, porque a regra é a que a gente viu na súmula 33. Incompetência relativa não se declara de ofício. Vem ver comigo, por exemplo, no ano passado, essa questão aqui da Dédalus, em que se afirmou: a única hipótese de incompetência relativa que, por força de lei, pode ser reconhecida pelo juiz de ofício é aquela atinente aos contratos de adesão com cláusula de derrogação prejudicial. Veja bem, pessoal, eles deram essa alternativa como correta. Todavia, eu quero um cuidado especial de vocês. Se você fizer a leitura do artigo 63, parágrafo 3º, eles não exigem que se trate de um contrato de adesão. Perceba que o artigo 63, que eu vou projetar de novo para vocês, ele diz que se o juiz entender que uma cláusula contratual é abusiva, perceba que ele não exige que essa cláusula conste de um contrato de adesão, ele pode fazer essa declaração de ofício. Vem ler comigo de novo. Vou até apagar tudo para não ficar nenhuma dúvida. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz pelo juiz. Vejam que não há aqui um condicionante, qual seja, o contrato tem que ser um contrato de adesão. Vejam que isso vale para todo e qualquer contrato. Então me chama a atenção quando aqui eles, embora dando como certa a alternativa, eles fazem uma menção expressa a contrato de adesão, tá bom? Então faça essa retificação de raciocínio aí, só para não gerar qualquer dúvida, tá ok? Bom, me parece mais clara essa alternativa aqui do MP de São Paulo, quando em 2017 disse-se assim: a cláusula de eleição de foro, se for abusiva, vejam que não falou em contrato de adesão, pode ser declarada ineficaz de ofício pelo juiz antes da citação do réu. Ok, beleza? Agora, essa situação de abusividade de cláusula também pode vir, e tem vindo, essa é uma questão que tem sido muito cobrada, dentro de um caso concreto. E eu te mostro um caso concreto a partir de agora, para você entender uma outra forma, uma outra metodologia de cobrança desse tema. Vamos lá. Muito bem, como eu havia prometido, vem ver aqui uma última questão sobre essa declaração de ofício da incompetência relativa pelo reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro. Mas aí num outro perfil, num outro formato, num formato de um caso concreto. Dá uma olhadinha. Vejam, certo consumidor do município de Saquarema adquiriu um cartão de crédito junto à instituição financeira, passando a usá-lo cotidianamente. Contudo, a última fatura enviada ao cliente continha diversas compras que este alegava não ter realizado, razão pela qual o referido débito ficou pendente. Tendo em vista a recusa do consumidor em pagar a fatura, a instituição acionou-o judicialmente no foro da sede da empresa, São Paulo, já que o contrato celebrado entre as partes prevê cláusula de eleição de foro. Nesse caso, é correto afirmar que a cláusula de eleição de foro, para a gente não perder tempo, para a gente ser objetivo, só para reforçar mesmo o conteúdo, ela é ineficaz, mas a incompetência, ainda que relativa, pode ser arguída de ofício pelo juiz. Está claro? Então, uma forma diferente de cobrar o mesmo tema. Muito bem. Bom, dito isso, a gente então vai para a sexta regra de competência relativa. Continuando ainda naquele espelhamento com a regra de competência absoluta, Vamos falar agora sobre a consequência para a não alegação da incompetência relativa. Quais são as consequências caso o réu, percebendo que há uma incompetência relativa, ele não a deduza? Pessoal, nós vimos no contexto da competência absoluta que, se não a arguir, não acontece nada.
Não há a chamada prorrogação da competência. O juízo absolutamente incompetente continua sendo absolutamente incompetente. Aqui não, né? Aqui, se o réu não alega a incompetência relativa, ocorre aquele fenômeno que nós conhecemos como prorrogação da competência. O que significa dizer prorrogação da competência? Significa dizer que o juízo que era incompetente, ele se torna competente. A propósito, vejam comigo, isso está aqui expresso no artigo 65, que fala que prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não a alegar em preliminar de contestação. Então a gente tem aqui o fenômeno da prorrogação. Está claro? Muito bem. Gustavo, mas e se o réu alegou e o juiz acolheu? Vamos àquela mesma pergunta que fizemos no contexto da competência absoluta, que é a consequência em caso de acolhimento da incompetência relativa. Aqui, as regras são semelhantes. Então, da mesma forma que nós temos lá na incompetência absoluta, que desencadeou a remessa dos autos ao juízo competente, aqui, da mesma forma. Então, anote aí, que a consequência em caso de acolhimento da incompetência relativa é o quê? É a remessa dos autos ao juízo competente. Só não vai deixar colocar que se trata de hipótese de extinção do processo. Muito bem. E para encerrar, vamos para aquelas duas últimas perguntas. A primeira delas, que também tem a mesma resposta para a hipótese de incompetência absoluta, diz respeito à recorribilidade. Você já sabe então qual é a resposta, né? Trata-se de uma decisão recorrível? Trata-se. E é recorrível por meio de agravo de instrumento. Então aqui, nos termos da atual jurisprudência do STJ, trata-se também de uma decisão agravável. E para finalizar, a questão atinente à validade dos pronunciamentos decisórios. Aqui também, pessoal, sobre validade dos pronunciamentos decisórios, nós temos exatamente aquela mesma regra do artigo 64. Qual é mesmo? Se o juízo, por exemplo, concedeu uma tutela antecipada e, posteriormente, ele se declara incompetente, uma incompetência relativa, aqueles atos por ele praticados serão considerados nulos de forma automática? Não. Eles conservam a sua eficácia até que se pronuncie o juízo competente, que poderá manter a decisão, poderá modificá-la, poderá revogá-la. É a mesma resposta. Está claro? Então, muito cuidado com esse paralelo que eu acabei de estabelecer entre regras de competência absoluta, matéria, função, pessoa, e regras de competência relativa, valor e território. Cuidado com esse top 9, cuidado com essas 9 balizas importantíssimas e, na maioria das vezes, contrapostas acerca das competências. Beleza?